Você sabia que 8 em cada 10 pimentões no Brasil têm agrotóxicos que são proibidos ou acima do permitido? Sobre isso que a gente vai falar agora. Antes, não esquece de se inscrever no canal. A Repórter Brasil e a Agência Pública divulgaram a análise de alguns dados do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que é um programa que existe desde 2001 para a gente acompanhar o uso de agrotóxicos na alimentação do Brasil. E os dados são muito impressionantes, como esse que eu falei agora no início do vídeo, de que 8 em cada 10 pimentões encontrados em feiras, mercados e hortifrutis têm a presença de agrotóxicos que são proibidos ou que são, então, numa quantidade que não era esperada. E é claro que os dados não param por aí. 42% das goiabas têm uma quantidade de agrotóxico muito acima do permitido e alguns também proibidos no Brasil, tal como os pimentões. Esse relatório também comprovou que 1 em cada 14 laranjas tem uma quantidade de agrotóxicos capaz de causar intoxicação aguda no consumidor. Isso pode causar enjoo, dor de cabeça, comprometimento do sistema respiratório e até do sistema, do ritmo cardíaco. No ápice, isso pode gerar, claro, a hospitalização da pessoa. Algumas das laranjas analisadas apresentaram mais de 5 vezes o limite de segurança de exposição com o agrotóxico carbofurano, um inseticida proibido no Brasil desde 2017 por conta dos efeitos neurotóxicos. 23% de todos os alimentos analisados têm agrotóxicos que são proibidos ou que têm uma capacidade muito acima do permitido por lei. A gente tem alguns outros dados bastante impressionantes, como a presença do acefato, que é o 5º agrotóxico mais vendido no Brasil e que tem uma capacidade neurotóxica já comprovada. Ele pode causar depressão e até suicídio nas pessoas que consomem e que trabalham com esse tipo de agrotóxico. Ele foi proibido na União Europeia e ele é permitido no Brasil, mas ele é proibido para algumas culturas, como o pimentão e o tomate. Só que o assustador é que esse relatório comprova que mais de 40% dos pimentões têm a presença de acefato e mais de 20% dos tomates também. Uma análise desse mesmo relatório pela Fiocruz identificou que 34% dos alimentos analisados têm de 2 a 21 agrotóxicos diferentes no mesmo alimento. Então você pode comprar um pimentão que tem 21 agrotóxicos diferentes em um único pimentão. Nessa pesquisa foram encontrados até 270 agrotóxicos diferentes, 16% a mais do que na edição anterior. Um dos mais encontrados é o imidacloprido, que apareceu em 16% dos alimentos. Ele é o 8º agrotóxico mais vendido do mundo e a gente comercializa 10 mil toneladas dele só em 2018, A gente nem tem esses números atualizados para 2019 e 2020. E ele é um neonicotinoide, que é derivado da nicotina, ou seja, ele se espalha por todos os tipos de planta, então lavar e descascar o alimento não é o suficiente para não ingerir esse tipo de agrotóxico. E ele é muito fatal, inclusive, para as abelhas, que são os nossos maiores polinizadores e fundamentais, e a gente já sabe aí que a gente está matando todas as abelhas da nossa natureza, e esses agrotóxicos são um dos grandes responsáveis por esse assassinato em massa. Dos outros 2 agrotóxicos que mais apareceram foram o tebuconazol e o carbendazim. Esse último é proibido na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá e no Japão, por ser responsável por causar mutação de genes e problemas reprodutivos. E o que a gente pode pensar sobre tudo isso? A colheita desse relatório foi feita em 2017 e 2018. A gente vai ter os dados de 2019 e 2020 em breve. E a gente teve um alto índice de aprovação de agrotóxicos nesse período, de 2018, 19 e 20. Então a gente ainda pode esperar um resultado, infelizmente, menos positivo para o próximo relatório desse programa. E uma das coisas que me chama muita atenção é como a gente é desinformado sobre esse tema, A gente conseguiu recolher esses dados, a gente fez uma publicação muito legal no Instagram sobre isso, mas no geral não é uma coisa simples de a gente achar, não é uma coisa que está no Jornal Nacional, não é uma coisa que a gente fala todos os dias em todos os veículos de comunicação, o que é muito, muito grave, A gente já sabe que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e que a gente nem sabe ainda exatamente quais são os efeitos a longo prazo desses venenos, A gente tem muitos trabalhadores que já estão sofrendo diretamente com esses agrotóxicos e alguns deles têm efeitos de curto, médio e longo prazo, como intoxicação aguda, que a gente pode ainda trazer a causa para várias outras coisas e nem se dá conta de que pode ser o agrotóxico.
Então a gente precisa muito olhar para isso para ontem e a gente tem muitas dicas aqui no canal e no nosso site de como a gente se desvencilhar dessa realidade dos agrotóxicos. Uma delas, e a mais importante, é procure produtores orgânicos na sua cidade. A gente tem, infelizmente, uma grande fake news quando a gente pensa em alimentação saudável e sustentável, de que ela é mais cara. E às vezes pode ser que sim, mas eu te convido a fazer os cálculos e realmente ver se isso é uma tese que tem fundamento. Porque eu, na minha rotina aqui na minha casa, comprovo por A mais B que eu gasto muito menos fazendo parte de uma CSA, que é Comunidades que Sustentam a Agricultura. Eu recebo toda semana uma cesta de alimentos, de verduras e frutas que o meu agricultor, né, o agricultor do qual eu faço parte dessa comunidade, ele faz a colheita e eu recebo alimentos frescos, alimentos completamente saudáveis, sustentáveis. Mas é claro, eu recebo o que a terra está me oferecendo agora. Então eu estou aprendendo, inclusive, é super divertido, a fazer outras receitas, a me alimentar de coisas mais diversas, né? E de honrar a natureza pelo que ela está me entregando agora e não consumir um alimento cheio de agrotóxico que vai me envenenar e vai envenenar a natureza e vai envenenar os animais e vai envenenar toda uma geração de pessoas e trabalhadores. Isso não faz o menor sentido quando a gente está falando de nutrição. Um outro passo é ir às feiras, né? A gente tem várias feiras orgânicas, toda cidade tem uma feira orgânica. Vá às feiras, conversa com o produtor. Acho que é sempre possível negociar, entender quais são as suas possibilidades, o que você pode substituir. A gente tem uma diversidade muito grande de alimentação no Brasil e eu sinto que a gente precisa honrar isso ao invés de ficar consumindo coisas que não são da época, coisas que não são daqui, coisas que a gente não precisa consumir cheio de veneno se o Brasil e a terra já oferecem uma variedade muito absurda de alimentação e nutrição na sua mais pura essência. Então, frequente as feiras, converse com os agricultores, assine cestas de orgânicos. Eu vou deixar aqui um link lindo, que é um mapa do Brasil com várias feiras orgânicas para você achar qual é a mais perto de você. Uma outra opção é faça sua própria hortinha no seu apartamento ou na sua casa. Dá para ter pimentão, batata, tomate e você pode diminuir muito esse consumo de agrotóxicos. E é se informar cada vez mais, entender que às vezes uma coisa que você tá com vontade de comer, mas que tá cheia de agrotóxico, não vai compensar, porque você vai se envenenar e vai envenenar sistemicamente o planeta. Então, é muito importante a gente se implicar e, claro, acompanhar as aprovações de agrotóxicos, fazer pressão para que eles não sejam aprovados, entender por que eles estão sendo aprovados, entender quem são os vereadores, deputados e as pessoas do executivo que estão representando essa pauta para que a gente também consiga cobrar e apoiar essas pessoas que estão à frente da luta desse processo. Beleza? Eu vou deixar todos os links aqui embaixo e me conta como é que você recebe todas essas informações. Como é que tá aí seu coração com tantas informações, com tanto veneno, com tantas novidades? Eu mesma, a gente que tá aqui super imerso nesse tema no Menos um Lixo, fiquei muito assustada com esses dados que ainda são desatualizados, né, de 2017 e 2018. E é por isso que a gente precisa, sim, colocar a pauta ambiental e a pauta da alimentação nas eleições, no nosso voto, né? A gente tem aí um executivo que não só negligencia, como financia esse sistema de intoxicação. Então, para a gente estar de olho aí nas próximas eleições e se implicar na solução desse problema mesmo. Vamos nessa? Comenta aqui, lembra de se inscrever no canal, comenta o que você está sentindo, quais são as suas reflexões sobre isso e compartilha esse vídeo com quem ainda não acredita que o agrotóxico é muito perigoso ou com aquela pessoa que está querendo entender como é que pode se alimentar melhor e regenerar o planeta a partir da nossa nutrição. Tchau, tchau!